Aqui temos um crânio de Esmilodon e o crânio à esquerda de um tigre e um leão. As pessoas pensam que por Dente Sabre ter aqueles sabres enormes, ele teria uma mordida mais forte, mas isso é um grande equívoco das pessoas. Vamos lá. Mas antes eu quero ir por partes, tá? Os grandes felinos, tanto os extintos quanto os atuais, apresentam modificações cranianas e dentárias específicas para caça, predação, adaptações. Entre essas adaptações, o Smilodon fatalis, popularmente chamado de tigre de sabre, apesar de ele não ser um tigre, ele se destaca pelo seu par de caninos superiores, que são muito longos e adaptados para penetração profunda em presas específicas. Por outro lado, espécies como a onça pintada, pantera onca, e o tigre, pantera tigris, e o leão, pantera léo, apresentam crânios mais curtos e mais robustos, associados a uma força de mordida e capacidade de esmagamento. Se vocês não sabiam, uma onça e um tigre têm mais força de mordida do que um dente de sabre. Eu vou explicar isso, calma. Na primeira imagem, você observa o crânio de Smilodon, um formato craniano alto e curto, com uma região nasal e maxilar adaptada para abrir a boca em um ângulo muito amplo, de até 120 graus, permitindo o uso dos caninos longos. Essa adaptação, no entanto, reduziu a alavanca mecânica para aplicar a força de mordida, ou seja, apesar dele conseguir abrir a boca 120 graus e tudo mais, ele não tem uma mordida tão forte quanto uma onça. Uma onça, apesar de ter os caninos muito menores, ela tem muito mais força de mordida. E nas imagens seguintes, vemos o crânio de um tigre à esquerda e de um leão à direita. Eu acho que vai ser assim na imagem, se não der uma ilusão de ótica. Então, ambos os crânios apresentam mandíbulas robustas, um processo coronoide bem desenvolvido e áreas de extensão muscular amplas. Isso acaba maximizando, falei errado, a força de mordida de fechamento da mandíbula, entendeu? Olha aqui essa foto dessa onça pintada, aqui desse crânio, dessa onça pintada, o crânio, né, que eu tirei lá no Bioparque do Rio, excelente Bioparque, tá? Recomendo super você ir lá visitar, eu visitei. A onça pintada, ela tem ali a mordida em proporção do corpo mais potente. Em proporção ao corpo dela, ao tamanho dela, ela tem a mordida mais forte. Isso devido à estrutura compacta do crânio e musculatura maxilar muito desenvolvida. Você vai ter estudo biomecânico, entendeu? Sobre a mordida desse bicho. A onça pintada tem de 1.500 a 2.000 PSI, com foco em esmagamento, como se fosse um compressor mesmo. Vai estourar crânio de cateto. Você vê a imagem desse conflito aqui, ó. Se liga nesse embate entre uma onça e um queixada, velho. Você vê que ela simplesmente tá tentando pegar, mas ele é uma presa muito reativa. Aqui um outro exemplo, ó. Tá achando que é fácil a onça pegar um queixada e detonar? Não é fácil, ainda mais um daquele tamanho ali. Só que eu quero lembrar o seguinte, esse pecari tem mais ou menos 45 quilos. Tudo bem que essa onça é uma onça juvenil, mas você vê que tem uma certa resistência. Agora, como seria uma onça versus um javali? Você acha que daria certo? Olha, eu acho que ela vai ter muita dificuldade, apesar de saber que pode acontecer dela predar um javali, tá? Mas seria muito raro. Porém, eu vou te mostrar um outro felino que seria capaz de fazer isso. Um tigre. Então se liga. Bom, olha o tamanho do tigre, olha o tamanho do javali. Caraca, pegou. E não tem muita conversa, né, velho? Já era. Tá aí a prova definitiva, né? Sim, javalis e tigres podem acabar ocupando o mesmo hábitat. Ele é muito distribuído, cara. Ele tem no norte da África, tem na Europa e, sim, se estende até a Ásia. Claro que tem várias outras espécies de porcos selvagens. Dessa onça se estranhando com esse cateto, ela tá super interessada em comer ele,
Só que cateto não é fácil, sim. Enfim, você vai ver ela caçando tartaruga, quebrando a coraça de um jacaré, essas coisas. Ela estoura o crânio de um ser humano como se fosse papel, velho. Como se fosse isopor. O tigre e o leão também vão ter uma capacidade de subjugação por sufocamento, estrangulamento muito alto, entendeu? Enfim, o tigre e o leão não fica atrás. Já os Megalodon fatalis, como eu falei, a onça tem de 1.500 a 2.000 de PSI. Já o Megalodon fatalis, ele tem de 600 a 700 PSI. Ou seja, inferior a de uma onça pintada, de um tigre, de um leão, entendeu? O dente de sabre, ele compensava essa menor força com uma técnica de usar os membros anteriores, que eram robustos, para imobilizar a presa. E com um golpe preciso, perfurava veias, entendeu? A traqueia, vasos sanguíneos no pescoço, matava por hemorragia, segurava com muita força com os membros anteriores e conseguia ali segurar o animal com muita força com os membros anteriores robustos e perfurava ali igual um facão mesmo, igual uma facada com os caninos longos. Ele conseguia manter, ele conseguia segurar uma luta ali com o bicho. Graças à perfuração, à penetração que o dente de sabre causava, ele não precisava ter tanta força de mordida. Mas tem um problema nisso daí. Apesar dele não precisar fazer tanta força com a mandíbula, tem um problema. Se ele fraturasse o dente, ele iria ter um grave problema para caçar, entendeu? Ele ficava muito vulnerável. Felinos modernos apresentam maior força de mordida e dentes mais robustos, entendeu? Possuem estratégias mais versáteis. Podem atacar de diferentes tamanhos e estrutura de corpos, entendeu? Os felinos atuais, eles vão ter presas mais variáveis, entendeu? A onça pintada, o dente de sabre deveria caçar ali um filhote de preguiça gigante, um bisão, em emboscadas de curta distância. A sua anatomia sugere uma dependência muito maior da forma dos membros anteriores do que a mandíbula para matar. Porque se ele não tivesse força nos membros anteriores, ele não conseguiria manter a luta. Entendeu?